Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Bons Amigos Pet. E em umas semanas passadas eu convidei a doutora Fabíola para a gente gravar 2 programas. Aproveitamos tudo, o tempo, a agenda dela, ó, o nosso visual, mas vamos falar de coisas diferentes hoje. Quero falar um pouquinho com ela sobre a rotina dela de dar aula, de gravações, sobre veterinária, né? Um assunto. Mas eu quero também emendar sobre a questão dos felinos, que parece é uma paixão dela. Bem-vinda de novo, Fabíola Almeida. Muito obrigada, Brenda, mais uma vez. É um grande prazer estar aqui com vocês, pessoal. Doutora, é ou não é o seu xodó, os bichanos? Ah, sim, eu tenho um amor especial aí pelos gatos, pessoal. Eu amo atender felinos, eu amo aí a medicina felina. E lá nas suas aulas que você passa, e nos cursos que você também grava e ministra presencialmente, esse assunto é sempre recorrente? É sempre recorrente, Brenda. Eu dou aula aí, né, de medicina felina e também dou vários cursos aí na área de medicina felina. Para mim, poder falar de gatos é muito bom, porque diferente do que todo mundo sempre pensa aí, a veterinária, né, a medicina felina, a veterinária voltada para a medicina felina é totalmente diferente da veterinária voltada para cães, tá, gente? Gatos, Brenda, têm suas particularidades, tanto comportamentais quanto terapêuticas, então o manejo é totalmente diferente e inclusive o tratamento, tá? De muitas doenças aí nos pacientes felinos. Eu falo que tem muitas medicações que não pode ser usada em gato e que pode ser usada em cão. E que no gato, muitas das vezes, pode causar intoxicação. Um exemplo clássico aí é o paracetamol, que causa intoxicação nos pacientes felinos. E no cão, geralmente, a gente não tem problema, tá? Então, às vezes, a gente atende gatos intoxicados, os proprietários não sabem que não pode fornecer, né? Os gatos têm uma sensibilidade maior e acabam se intoxicando. E doutora, os estudantes de veterinária têm esse interesse também específico pelo gato? Eu sei que vocês estudam de tudo, mas tem uma maior procura pelas questões felinas ultimamente? Então, Brenda, o que acontece? Na veterinária, né, durante a graduação aí, eu falo que eu sempre tive um amor muito grande aí por cães e gatos, eu nunca tive dúvida de que eu queria fazer a veterinária. Na verdade, foi uma realização aí muito grande, pessoal. Mas durante a veterinária, a gente vê muito pouco de felino, tá, Brenda? Na verdade, a gente aprende muito sobre cães, apesar de ver algumas doenças aí voltadas para os pacientes felinos, mas nós não temos uma disciplina aí focada na medicina felina. Porém, agora, o que tem acontecido? Muitos tutores têm optado por ter gatos, porque as pessoas vivem hoje mais em apartamento, né? Então, o gato é mais fácil para se adaptar no apartamento, precisa de menos espaço, eles são mais independentes, não precisa ficar saindo para passear, não precisa de banhos semanais, né? Não latem, então, o manejo aí... A família toda. Exatamente, tá vendo, pessoal? E tem um gato aqui no meio, ó. Só que, então, geralmente, ficou mais fácil para os tutores hoje em dia ter gatos. Sim. E com isso, com o aumento do número populacional de gatos, aumentou também o número de atendimentos e a demanda pelos atendimentos aí especializados em medicina felina. Olha, arrasou. No próximo bloco, nós vamos saber um pouquinho mais de cuidados e alguns mitos e verdades sobre os gatos, sobre os felinos. Aguarda aí, não sai daí não, tá?
Seguidores, estamos de volta com Bons Amigos Pet, com a doutora Fabíola Almeida, que está dando uma aula pra gente aqui hoje sobre gatos. Aí, ó, já recebeu a visita da minha filha, a Espoleta, até esquecendo o nome. Nós temos uma participação especial aqui hoje, pessoal. Olha aqui paciente que da doutora delícia. Luísa. Ó, gente, no final desse vídeo, desse nosso programa, existe um vídeo sobre animais para adoção. Não deixe de ver e se sentir amor por um deles, por favor, adote. Doutora, mito ou verdade? Gato, quando começa a ficar doente, ele some e não quer que a gente veja ele sofrer. É verdade? É verdade, Brenda. Olha. É verdade. Os gatos são tão comportamentais, pessoal, que dificilmente os tutores conseguem identificar que eles estão doentes. Exatamente por isso. Eles se afastam, eles gostam de ficar escondidos, né? Muitas das vezes, quando o tutor encontra o gato, percebe que o gato está doente, o quadro da doença aí já está muito avançado. Nossa, mito ou verdade? Quando a gente muda... Não, na verdade a pergunta é o seguinte, gato gosta da gente ou do ambiente? Aí que tá, Brenda. Eu falo que o ambiente, ele interfere muito mais no comportamento do felino do que o próprio tutor, viu? Os felinos, eles precisam, pessoal, de um ambiente adaptado. Eu falo que eles estavam acostumados a viver lá na selva, então eles tinham água corrente, né? Para eles conseguirem o seu alimento, eles tinham que caçar. E aí, o que que nós fizemos? Pegamos o gato, domesticamos ele, e aí colocamos lá uma vasilhinha de água parada e queremos que ele tome água na água parada. E ele estava habituado a beber água corrente, do riacho, tá? Outra coisa, eles estavam acostumados a caçar para conseguir seu alimento. E hoje o alimento está lá disponível para ele o tempo todo. Isso gera um certo estresse. E outra coisa, né, pessoal? Nós adaptamos a alimentação do gato, introduzimos aí a ração industrializada. E eles estavam adaptados a comer carne, né? São carnívoros. E com isso, nós mudamos aí a alimentação do paciente felino, eles começaram a ingerir menos água e começou aí a desenvolver os problemas urinários. Nossa, olha, a última pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo comercial. Quando eles trazem uma lagartixa, um ratinho para dentro de casa, é um presente mesmo, doutor? Ai, Brenda, eu falo assim, que na verdade... A lagartixa, ela transmite, né, doenças para os gatos. Existe um verme, que é o que a gente chama de platinossoma, que é transmitido aí pela lagartixa. Mas se eu contar para vocês que se o gato tiver com a lagartixa feliz e eu for lá e pegar, isso é um fator estressante para ele. Olha. Sabe por quê, Brenda? Olha só, eles precisavam caçar. Então, quando eles caçam, quando eles pegam a lagartixa, quando eles matam a lagartixa, às vezes eles nem querem comer, eles só querem manter ela ali próxima para ele ter a sensação, ufa, conseguir pegar a presa, tá neles, né? Conseguir caçar, é deles. Olha. Mas aí nós vamos lá e retiramos o que ele caçou, ele não consegue aí concluir o serviço, não consegue ter a sensação de bem-estar que a caça traz. E isso é um fator estressante para eles. Nossa, gente, no próximo bloco nós vamos saber o que ter dentro de casa e que brincadeira ou que atividade a gente pode ter com o gato para deixar ele menos estressado. Daqui a pouco a gente volta.
de volta com Bons Amigos Pet, já no terceiro e último bloco, a doutora Fabíola Almeida, que está falando hoje sobre felinos, também falou um pouquinho sobre as atividades que ela tem, que são muitas. Doutora, dentro de casa, bichinho para o gato ficar brincando, bolinha, aquelas cordas que eles ficam arranhando, é necessário, é obrigatório, tem aqueles caminhos para ele fazer? Sim. Eu falo que o enriquecimento ambiental, Brenda, é extremamente importante aí para o paciente felino, tá, pessoal? Então, eu falo que a casa deve ser adaptada para o gato e não para você aí, proprietário, tá, pessoal? O que acontece, Brenda? Os gatos precisam, sim, de nichos, precisam de locais para subir dentro de casa, precisam de locais para se esconder. Então, esses nichos, arranhadores, brinquedos, né? Tudo isso minimiza aí o estresse. Mas o que eu sempre recomendo aos tutores? O animal brincou com os brinquedos, guarde. Eu recomendo que o tutor tenha ali o momento de fornecer os brinquedos para os seus animais, porque os gatos também vão enjoando dos brinquedos. Se o brinquedo está disponível ali para ele o tempo todo, ele está tendo uma facilidade de acesso, ele não vai querer mais. Gente, aquilo ali vai deixar de ser interessante para ele. Eles são exigentes. Muito exigente, Brenda, muito mesmo. Aqui, então a gente tem esse momento com ele. Você chegou aqui, você viu que minha cadela estava brincando com o gatinho. Essa é outro mito, né? Que eles se odeiam. Não, é outro mito. Tem gato, né, que não dá certo com cão, mas tem gato que dá super certo. Outra coisa também, Brenda, que é muito importante ter em casa, é caixas de papelão. Falo que caixa de papelão, pessoal, ela serve para o gato arranhar e se esconder ao mesmo tempo. Então, assim, vai no mercado, pega a caixa de papelão que está lá para jogar fora e coloque dentro de casa, que serve aí como um fator, né, para enriquecer o ambiente aí para o gato. Perfeito. Quase encerrando, gente. É tanta pergunta. O que eu não posso dar como alimentação para o gato? Então, na verdade, vamos pensar aí. Eu vou mudar a sua pergunta. O que eu devo dar de alimentação para o paciente felino? Olha só, pessoal, eu sempre recomendo a ração, tá? Tirando a ração, eu não indico nenhum outro tipo de alimentação. Não recomendo frutas, porque tem muitas frutas que intoxicam, às vezes o tutor não tem esse conhecimento, né? O gato não gosta muito de comida, igual o cão, então ele já é mais peculiar. Então, optem sempre por fornecer ração. Quando a gente pensa em ração, é ração seca e úmida. O gato deve ingerir um sachê todos os dias, tá? Aquele sachêzinho. Aquele sachê. E o sódio desse sachê? Não tem problema. Eles precisam aí. Já teve muitas pessoas falando, não posso dar Whiskas, né? Sim. Porque tem muito sódio. Mas se a gente for comparar, dependendo do patê, ele tem ainda mais sódio. E eu falo, Brenda, que a gente tem que manter aí o animal hidratado, tem que manter o consumo de água dele o ideal, porque o desequilíbrio de eletrólitos, sódio, potássio, só acontece quando o paciente está desidratado na maioria das vezes. Então, assim, o ideal é dar sachê todos os dias e além da quantidade de água que já existe nesse sachê, a gente deve aumentar a quantidade de água dentro do sachê para melhorar, assim, a ingestão hídrica do animal, tá? Então, tem um sachêzinho. Todos os dias. Enche ele de água de novo e coloca. Isso. Ou então, você tem o sachê, colocou na vasilhinha, acrescenta água nele mesmo, né? Aumenta o volume dele com a água, porque o gato vai comer o sachê, que tá gostoso ali, e automaticamente vai ingerir água também. E aí, Brenda, por que é importante saber isso? Que eu falo que lá também, quando o gato vivia aí na floresta, né? E tinha água corrente, o rim dele já era adaptado a armazenar maior quantidade por um tempo maior. Mas aí quando nós domesticamos esse paciente, né, os felinos, o que aconteceu? Nós instituímos a ração industrializada, não colocamos água corrente, então automaticamente mudamos a dieta e eles começaram a ingerir menor quantidade de água. Isso predispôs aí as doenças do trato urinário inferior de felinos, as cistites, os cálculos de bexiga, né? A formação de cristais, muitos gatos obstruem hoje em dia, tem obstrução uretral, e isso está associado
a alimentação e a pouca ingestão de água. Por isso, dar um sachê todos os dias e aumentar a quantidade de água no sachê é de extrema importância. Perfeito. Gente, ó, pergunta não falta, mas nosso tempo terminou. Mas eu quero uma pergunta que me fez lembrar, talvez vai ser de riso, às vezes vai ser uma perguntinha boa. Mas por que que na hora que eles estão namorando, eles fazem tanto barulho daquele jeito? Sangue de Jesus tem poder. Castrar acaba com isso? Então, Brenda, na verdade, o que que acontece? A fêmea felina é outra particularidade aí dos felinos. Ela só ovula quando acontece o coito, diferente da cadela, né? Sim. Então, a fêmea felina, ela só ovula quando acontece o coito. Então, ela começa a miar para estimular e para chamar o macho, tá? Ah, é naquele exato momento que ela evolua? Mas naquele exato momento onde aconteceu o coito, ou seja, quando eles estão cruzando, sim, o gato, ele tem umas espículas no seu pênis. Sim. E essas espículas do pênis é como se fosse um espinho, tá, pessoal? Então, causa dor na gata. E, além disso, esses espinhos, eu falo que a anatomia é perfeita. Foi feito dessa forma exatamente para estimular os receptores que tem ali na vulva da fêmea, né, na vagina da fêmea, para que ela ovule. Então, isso tem que acontecer e por isso que esses miados aí existem, tá? É para mais filhotinhos. Mas castrando acaba isso? Castrando acaba porque a gente tira o aporte hormonal, então a fêmea não vai querer o macho e o macho, se for castrado, ele também não vai ter nenhum estímulo para querer cruzar, né? Então, automaticamente, acaba isso aí. Perfeito. Muito obrigada. Por Volte nada. sempre. Ah, que tá? isso, Quando Brenda. a sua agenda permitir. Tá? Você trouxe um amigo aqui que me deu 500 dicas. Isso, né, para a gente melhorar a imagem para vocês aí do outro lado. Muito obrigada também por isso. Imagina, gente, semana que vem a gente volta com Bons Amigos Pet com outro assunto. Até lá. Até mais, pessoal. Foi um grande prazer, Brenda, estar aqui com você, tá bom? Agradeço muito o convite. Nós agradecemos. Tchau, queridos. Tchau.